8 horas da noite, em uma linda região do estado de Goiás. Pai, mãe e seus 2 filhos de 5 e 6 anos viajavam tranquilamente rumo à fazenda que possuíam para passar alguns dias de paz e tranquilidade. A noite estava fria e a garoa caía sem parar. Ainda faltavam uns 30 quilômetros de estrada de chão. 30 quilômetros de uma estrada ruim, cheia de buracos e atoleiros, que até parecia abandonada. E seguiram. 10 quilômetros depois, o carro apagou e o papai parou batendo com as mãos no volante e resmungando. A esposa, preocupada, perguntou o que era, mas ele não respondeu. Abriu a porta, o capuz e saiu. Segundos depois, após abrir o capuz e remexer algumas coisas, o papai retornou dizendo que a bateria havia pifado e que iria caminhar até uma casa que havia visto menos de 1 quilômetro atrás para pedir ajuda. Não se preocupem e não saiam do carro, disse ele pegando a capa, uma lanterna e se afastando. E pouco a pouco a luz da lanterna do papai foi sumindo na estrada. A escuridão era total, dentro e fora do carro. Preocupada e no escuro, a mamãe tentava acalmar os 2 filhos que assustavam com cada barulho que ouvia na mata a poucos metros de distância. E minutos passaram. Os barulhos na mata continuaram. Depois de quase 1 hora passada e nada do papai retornar, a preocupação da mamãe aumentava. O medo dos meninos também. De repente, a mata silenciou por completo. Nada se movia ou fazia o menor barulho. Agora, além da escuridão, o silêncio também assustava. E para completar, nada era possível ver através dos vidros embaçados das janelas. De repente, a mamãe e os meninos foram espantados com passadas se aproximando do lado do motorista. Logo depois, as passadas pararam e uma pequena batida foi dada contra a porta. Um pequeno empurrão. "Papai!" exclamou um dos meninos. A mamãe, olhando para a janela do carro, murmurou aos filhos que ficassem em silêncio. E outra batida foi dada contra a porta, mais alta e mais forte. Aquele ou aquilo com certeza não era o papai. A mamãe rapidamente verificou se todas as portas estavam trancadas. O menino mais novo, vendo a reação da mamãe, começou a chorar. E ela lhe pediu que não chorasse e ficasse em silêncio. "Quem é, mamãe?" perguntou o mais velho em voz baixa e com os olhos arregalados. A mamãe respondeu cochichando que não sabia e mais uma vez pediu que ficassem calados. E para espanto ainda maior da mamãe e desespero dos meninos, a alavanca da porta começou a mover repetidamente, como se aquele estranho tentasse abrir. Depois de várias mexidas, a alavanca parou e o silêncio voltou. Os meninos tentavam controlar o choro enquanto a mamãe olhava para cada uma das janelas, procurando encontrar uma brecha por onde pudesse ver quem estava do lado de fora. Infelizmente, não via nada. O silêncio continuou, mas não por muito tempo. Dessa vez, todo o carro começou a balançar, chacoalhando de um lado para o outro, que parecia sair da estrada. A mamãe, tentando controlar de alguma maneira a situação, puxou os meninos para o piso do carro, pedindo em voz baixa que não chorassem, que, pelo amor de Deus, ficassem calados e que não chamassem a atenção daquilo lá fora. Mas de nada adiantou, pois com cada chacoalhada, os pobres meninos choravam ainda mais alto, gritando pelo papai e pela mamãe que nada podia fazer. Que desespero! E poucos segundos depois, as chacoalhadas pararam. Os meninos pararam de gritar e o silêncio voltou outra vez. E outra vez não se ouvia nada.
Porém, a mamãe sabia que era questão de segundos ou minutos para aquilo quebrar o silêncio e regressar ao ataque. E o silêncio foi quebrado. As estranhas e fortes passadas agora saíam do lado do motorista em direção ao lado da mamãe. E pouco a pouco foram parando ao lado da sua janela. A mamãe podia sentir a sua presença do lado de fora da porta. Podia ouvir e sentir a sua respiração contra a janela. O pavor era simplesmente indescritível. E com um gesto corajoso, a mamãe levantou a mão e lentamente começou a limpar uma pequena parte da janela embaçada. Para seu susto e terror, 2 bolas de fogo apareceram na pequena brecha limpa. 2 olhos vermelhos lhe encaravam de uma maneira curiosa e aterrorizante. Algo simplesmente horripilante. O que era aquilo? Que animal mais horrível era aquele? Pensava a mamãe, assustada e apavorada. O medo, o pavor da mamãe era quase incontrolável. A preocupação de que o esposo retornasse naquele momento e fosse atacado por aquele monstro era tremenda. E pouco a pouco a brecha da janela foi ficando embaçada e os olhos desaparecendo. No piso do banco traseiro, os pobres meninos tentavam controlar os soluços. E outra vez, as passadas começaram em direção à parte traseira do carro. Segundos depois, aquela coisa monstruosa começou a rosnar e a bater violentamente contra o porta-malas. Um barulho infernal e ensurdecedor. Tudo sacudia e estremecia com cada batida. O pavor dos meninos era incontrolável. O choro também. A mamãe não sabia se amparava as crianças, se chorava ou rezava. E para piorar ainda mais a situação, uma pequena luz apareceu bem distante na estrada. O papai regressava. O desespero da mamãe aumentava, pois com certeza o papai seria atacado e destruído por aquela fera que continuava batendo contra o carro. A luz e o papai se aproximavam. A mamãe não sabia o que fazer. Pensou em abrir a janela e alertar o marido, mas não teve coragem, pois o monstro continuava batendo. De repente, o monstro parou de bater, enquanto que o papai se aproximava cada vez mais, sem ter a menor ideia do que passava. E poucos minutos depois, o papai chegou com uma bateria nos ombros. Abriu o capuz e começou a trocar as baterias. O monstro continuou calado. A mamãe batia desesperadamente contra o para-brisa, tentando chamar a atenção do esposo. Mas ele parecia não ver e nem ouvir. A mamãe continuou batendo e chorando. Depois de trocar a bateria, o papai abriu a porta perguntando por que ela gritava tanto. A mamãe, em resposta, gritou desesperada para que ele entrasse imediatamente e trancasse a porta. O papai, confuso, não conseguia entender o desespero da mamãe. E naquele instante, o monstro rosnou ainda mais forte. O papai finalmente entendeu o que passava. E rapidamente entrou, fechou a porta e tentou ligar o carro. Mas o carro não ligava. O rosnado se aproximava cada vez mais forte e aterrorizante. O desespero de todos aumentava. Os meninos gritavam, a mamãe implorava e o papai tentava desesperadamente ligar o maldito carro. E quando o monstro apareceu a poucos metros do carro, rosnando e caminhando na direção deles, o maldito carro ligou e o papai pisou tudo que podia no acelerador. E eles saíram. O monstro ficou para trás e os minutos de terror finalmente acabaram. E a viagem continuou. Graças a Deus. Te cuida e muito obrigado.